boa noite, estamos de volta. Olha aí, meu amigo Rafael Guerreiro, o cara que me apresentou, Gianfranco Betting, que já confirmou e está entrando agora exatamente às 9 horas. Na verdade, nós confundimos aí, eu confundi o fuso horário. Aí, olha aí o Cadu, tá entrando aí também. E aí ele tá entrando aqui, vai contar a história dele, muito bacana. Enquanto isso, a gente ganhou 1 hora, né? A gente fez uma outra live de 1 hora que foi muito legal. Aí, entrou aí, ó, pontualíssimo, meu amigo Panda. Entra aí que a gente vai contar a gafe que a gente fez aqui. Muito bom, cara. Que legal você conectando com a gente aí. Tá aguardando a conexão aí, já fiz o convite. Aê! E aí, cara? Tudo bom? Comi uma bola aqui, cara, esqueci do fuso, entrei às 8 da noite. Não, estamos aí. Deixa só posicionar melhor isso aqui. Relaxa. Já fiz uma live de 45 minutos com a galera aqui, tinha 60 pessoas ao vivo, e já subiu mais 55 aqui para te assistir, cara. Deixa eu ver. Bacana. Desculpa aí, mau jeito. Peraí. Já estamos lá? Tá no ar já, tá de lado, você tá de lado. Tá no ar já. Não tem como não entrar antes, né? Aí, agora ficou reto. Aí. Boa. Isso. Show. Estamos live já, não? Estamos já no ar. No Instagram não tem como não entrar no ar antes, né? É automático. Como é que você Então, tá, tá meu bom. amigo? Tudo bem, Scott? Deixa eu só aumentar o volume um pouquinho aqui. Aumenta aí. Mas eu tô te ouvindo bem, viu? A imagem tá boa, o som tá bom, a galera no ar aí, 60 pessoas ao vivo para te assistir. E você tá fazendo parte da nossa galeria de histórias de sucesso. Poxa vida, muito obrigado. Eu que fico, cara, eu que fico honrado. Muito e aí a gente gentil. quer que você vai contar, na verdade, sua história, né, na íntegra aí. E eu já tive o prazer de ouvir ela, né, pessoalmente, né, fantástica, maravilhosa. Nosso amigo em comum, Rafael Guerreiro, está aqui na live também. Opa, professor Rafael, grande abraço, ele queridão. Que nos conectou aí em Uberlândia, lembra aquele almoço bacana que a gente teve lá, né? Claro. Que bom. Então, a ideia é o seguinte, eu estou fazendo várias lives desde que começou a pandemia, uma atrás da outra, com pessoas que estão inspirando, né, a galera nesse momento bem desafiador. E a ideia é você contar a sua história. A gente começa do começo, né? Seu nome, aonde você nasceu, se você tem mais irmãos, como foi a sua infância. E toca o barco, vai levando ano a ano e vai trazendo no seu tempo, não tem pressa. Tá bom. Opa, deu uma travadinha aí. Vamos lá. Podemos começar? Vamos, manda lá. Se apresenta pra galera aí. Então tá bom. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Gianfranco Betting, mas só minha mãe me chama assim quando eu faço arte. A turma me conhece como Panda. E eu ganhei esse apelido no meu primeiro emprego, mas eu vou chegar lá. Então vamos usar o Panda, que eu acho que é muito mais simpático. Olha lá, tem um jabá lá do meu canal, que agora eu tô com um canal no YouTube. Opa, Panda divulga o canal pra gente aí, pô. Aí, ó, esse aí, Panda Aviation. Panda Aviation. Galera, depois tem que ir lá, hein? No YouTube, né? Não, é no YouTube, exatamente. Ok, legal. Vamos lá. Eu tô aqui no que é o meu escritório, o meu estúdio, né? Ele funciona... É aí que tem aquelas milhões de maquetes, né, cara? Eu sou fã desse escritório. Aqui, olha isso. Isso aqui é a minha paixão, minha doença, né? Eu já vi você fazendo a live explicando cada um deles, cara. Cada um deles. Isso aqui é a minha maluquice. Uma das maluquices. Eu entrei até em depressão agora, eu só tenho 2 aqui na minha prateleira. Aqui tem alguns. Que legal, cara. Vamos lá, vamos montar de novo o cirquinho aqui. Pronto. Aí, ficou show. Bom, enfim. Então, voltando lá para a narrativa, meu nome é Gianfranco Betting, mas a turma me conhece mesmo como Panda. Eu nasci em 1964 em São Paulo. Por parte de pai, meu pai era um jornalista, chamava Joelmir Betting. Minha mãe era uma dona de casa, chama porque está viva ainda, Dona Lucila. Seu Joelmir é de família de origem alemã e Dona Lucila de família de origem italiana. Então é chucrute com pizza.
o que não Caraca, é que uma mistura. boa combinação, porque meu pai que falava, o teu problema é que você é 50% com 50%. Então, você às vezes é muito racional e às vezes muito emocional. Racional como os alemães, emocional como os italianos. Tua vida seria mais fácil se você fosse um, tivesse uma cor só, né? Se fosse só a emoção ou só a razão. Sim. E eu achei isso uma análise interessante, assim, porque ela é verdadeira, assim. Às vezes eu me pego nesse conflito, nessa dualidade. Mas, enfim, eu acho que quanto mais velho eu estou ficando mais emocional, mais italiano, assim. Com menos paciência com as bobagens que a gente vê no mundo. Enfim, mas vamos lá. A gente tem que melhorar a cada dia e essa pandemia é um tremendo obstáculo para todo mundo, Com né? certeza. É uma lição muito grande que a gente está aprendendo É com um ela. tranco mesmo. A gente vai falar sobre ela mais para frente. Então vamos seguir só nessa A tua, a narrativa. tua, a tua infância, foi uma infância normal, comum? Você tem mais irmãos? Tenho um irmão que é o Mauro Betti, que é um jornalista esportivo, comentarista esportivo, e ele nasceu depois do que ele nasceu em 1966. E lá em casa essa coisa do futebol era muito forte. Meu pai tinha sido jornalista esportivo e nós somos de uma família de palmeirenses doentios, assim, né? É verdade. Tanto que meu irmão brinca que minha mãe vai ser a presidente de uma nova facção, de uma nova torcida palmeirense que vai chamar TIP, Torcida Insuportável do Palmeiras, porque ela é bem insuportável. Assim. Mas gostar do Palmeiras é uma coisa que beira o fanatismo, assim. Quando o Palmeiras perde, eu fico uns 10 dias de mau humor. Enfim, é uma coisa... Enfim, sério. Eu já vi isso acontecendo, eu já vi. Enfim, é muito sério. Mas também isso não é novidade, porque todo palmeirense é assim. O que caracteriza o palmeirense é essa paixão pelo clube enfim, é uma característica que eu acho linda do palmeirense, essa coisa que é quase religiosa, assim, muito forte. Que legal. E essa coisa forte pelo futebol marcou muito a vida de todo mundo lá em casa, a minha também. Mas as 3 primeiras palavras que eu falei na vida foram Varig, Varig, Varig. Passou um avião em cima do carro do meu pai, a gente estava perto do aeroporto, eu meti a carinha no vidro do carro, falei, Varig, Varig, Varig. E meu pai guiando falou, esse moleque tá falando? Né? E aí comprovou que eu estava falando e eu tinha falado Varig, Varig, Varig. Por que eu conto essa história? Primeiro porque é verdade, segundo porque ela deixa claro que desde o princípio da minha vida eu tenho uma ligação muito forte com aviões. E eu não sei de onde veio, porque meu pai não trabalhava com aviação, ele gostava, nada contra, mas ele não, vamos dizer assim, não me influenciou, não empurrou, não montava modelinhos, tal. Talvez de outras vidas, vai saber, né? Na verdade, para quem acredita nisso, eu fui há algum tempo atrás numa mulher que, segundo ela tem essas capacidades mediúnicas. E ela não me conhecia, eu sentei na frente dela, ela olhou para mim e falou assim, nossa, o senhor é piloto? Eu falei, não. Não, mas o senhor é piloto? Eu falei, não, não sou. Não, mas olha, eu estou vendo aqui, não é possível, o senhor é piloto ou o senhor... Não, o senhor é piloto, ninguém... Não, o senhor é piloto. Eu falei, não, não sou. Mas olha, eu só vejo viagem, voo, viagem, o senhor é piloto. Eu falei, não, eu trabalho com aviação. Ela falou, mas não é piloto? Eu falei, não, por que não é piloto? Eu falei, por uma série de razões. Eu usava óculos, eu não podia ser piloto. Eu queria ser piloto comercial, mas eu não pude ser piloto, então mas meu sonho era ser piloto. Só isso? Eu falei, acho que só isso. Eu não sei se eu levo jeito, enfim. Eu até estudei para ser piloto, tirei o meu PP, o curso de piloto privado, mas não pilotou? Eu falei, não pilotei. Tá bom. Então vou falar uma coisa que o senhor pode achar meio chato, mas o senhor já foi piloto. O senhor foi piloto em 2 vidas anteriores e caiu nas 2 e morreu nas 2 pilotando seu avião. Na verdade, a primeira era um avião na Primeira Guerra Mundial. O senhor morreu sozinho nesse avião. E depois o senhor voltou como piloto numa guerra no Vietnã, na Guerra do Vietnã, e lá o senhor caiu com um helicóptero que o senhor estava pilotando e todo mundo que estava no seu helicóptero morreu. O senhor pode não acreditar nisso, mas é isso que eu estou vendo aqui. Falei,
Então tá. Então, acho melhor não ser piloto pela terceira vez. É verdade. Enfim. É verdade. Vamos só gostar de avião, né? Enfim. Minha mulher acredita em tudo, até no ET de Varginha, ela que me obrigou aí nessa mulher, ela falou muita coisa interessante, para falar bem a verdade. Tem gente que acredita, tem gente que acredita menos, eu sou do time que acredito menos, mas agora que eu não vou pilotar, mas nem simulador. Essa história eu não sabia. Essa é inédita. Ó, estamos fazendo aqui a primeira vez. Essa eu nunca tinha falado em lugar nenhum. Que legal. Por isso que, eu não sei se a gente já teve a oportunidade de conversar, né? E um dos meus principais desafios é fazer as pessoas aprenderem a contar a história delas nos mínimos detalhes, porque é ali que mora a chave de talvez um gancho para um sucesso, né? E é muito legal isso que você trouxe, porque muita gente não tinha a mínima ideia disso e o gosto que você tem pela aviação, o cuidado que você tem para conhecer na íntegra as coisas, sem contar o teu lado profissional. Não tem um cara hoje que tenha uma coleção como essa, ou talvez até tenha, mas um brasileiro, pelo menos, eu não acredito. Existe algum outro brasileiro que tem isso que você tem hoje? Não sei, eu não conheço. Até porque hoje em dia eu construí minha coleção com o dólar a 2, né? Agora não dá mais, com o dólar a 6 eu não compro mais. Exatamente. Eu compro assim, quando sai, assim, antes eu comprava mais, agora. Bom, mas enfim, voltemos. Vamos lá. Então, eu comecei com essa fascinação pela aviação desde o berço. E meu pai era um jornalista que trabalhava muito. A gente nasceu e cresceu num bairro chamado Ipiranga, lá em São Paulo, que é um bairro de classe média baixa, ou pelo menos naquela época era. Muitas famílias de origem italiana, muitas famílias de operários, de pessoas que tinham habilidades manuais, que tinham pequenos negócios, enfim. Não foi uma infância terrível, mas também não foi uma infância folgada. Nunca houve dinheiro sobrando. Então, por exemplo, férias, nem pensar em viajar. Férias era só não ir na escola. Né? Voar, só se fosse num bofetão, porque, assim, sem dinheiro para comprar passagem. Não era realidade. Não era realidade. Eu não fui nem isto aqui infeliz por não ter dinheiro, porque eu questiono muito, assim, as pessoas que só se conseguem imaginar felizes alcançando o sucesso material. Né? Não muda nada na vida você ter muito dinheiro, assim, não muda nada. O que te faz feliz é ter pessoas incríveis ao lado de você. Isso sim. Então você tem que ter uma. Pega essa. Você tem que ter uma família espetacular e se não for, você tem que construir uma relação espetacular. Você tem que ter um chefe bacana que te respeite. Você tem que respeitar e comandar com decência, com valores. Você tem que se relacionar bem com as pessoas. Isso te faz feliz. Ter dinheiro, ter um relógio da marca X, um automóvel da marca Y, isso é coisa de otário. Tudo bem, eu já fui mais otário. Eu também quis ascender socialmente. E aí, quando eu comecei a comprar o relógio bacana e o automóvel bacana, eu descobri que não fazia a menor diferença. A menor diferença. Exatamente. Tem aquele gostinho quando você conquista, quando você estaciona na garagem, olha e fala, puxa, que legal. Aí no dia seguinte ele vira o seu automóvel. Né? Exatamente. Então, aí é uma digressão, uma conversa não linear, paralela, mas acho que é importante esse recado desde cedo. Assim. A felicidade está na qualidade das pessoas que estão na sua vida. Perfeito. E não na quantidade de coisas que você acumula. Né? É porque caixão não tem gaveta, né? Não vai levar nada caixão daqui, não tem gaveta. Não, e outra, você pode passar a vida inteira sendo rico financeiramente e miserável na maneira como você trata os teus filhos, tua esposa, tua ex-esposa, teus irmãos que não se falam e brigaram por causa de dinheiro, né? Você não mostra consideração e não protege e não cuida dos seus pais, então você também é um miserável, né? E essa véia, esse velho. Então tudo isso vai levando a uma existência muito pobre espiritualmente. E eu tento cuidar das pessoas que estão em volta de mim, sejam familiares, amigos ou colegas de trabalho, porque acho que isso é uma coisa muito bacana e me faz muito bem. Que bom, que bom. Bom, então aí esse moleque que cresceu no Ipiranga, cresceu fascinado por aviões e São Paulo já tinha
um grande aeroporto com muito movimento chamado Congonhas. E quando eu fiz 4 anos de idade, em 68, meus pais, que não tinham realmente grana, a gente ganhava presente uma vez só por ano, no aniversário, e um presente modesto. Eles perguntaram: o que você quer? Eu falei: eu quero ir para o aeroporto. Não, mas o que você quer de presente? Ele falou: eu quero ir para o aeroporto. E me levaram. Meu presente foi ir até o aeroporto. Eu tenho fotos desse dia. E isso, assim, deixa só claro que a aviação sempre foi uma coisa incrivelmente importante para mim. E tudo bem. 4, 5, 6, fui crescendo e na minha cabeça eu ia ser piloto. Aos 8 anos eu comecei a usar óculos. Eu herdei do meu pai uma forte miopia. Meu pai era um míope sério, assim, um míope de 9 graus. Sim, ele tinha um óculos bem forte, eu lembro. Era um fundo de garrafa. E eu peguei isso daí. E a miopia ela foi progredindo na minha adolescência, e com 15 anos eu já tinha 7, 8 graus. Uma miopia muito considerável. E quando eu comecei a levar a sério essa coisa de ser piloto, eu fui me informar e os caras falaram: não, tem um limite, você ultrapassou faz muito tempo esse limite, você não pode ser piloto. E, de qualquer maneira, eu fiquei muito chocado, muito arrasado com isso, mas, de qualquer maneira, bem antes dessa triste notícia que eu recebi, a pessoa que mais cuidou de mim, assim, na minha primeira infância foi meu avô, porque meu pai estava sempre trabalhando, meu avô tinha um escritório na casa. Essa é outra coisa engraçada, a gente não tinha dinheiro, nem para aluguel. Então, quando meu pai casou com a minha mãe, ele tinha 2 calças e 2 camisas. Tinha 2 calças pretas, uma camisa branca e uma amarela. Se ele tivesse usando a camisa branca, no dia seguinte ele usava a amarela. Então, esse era o nível de dureza, assim. Foi uma infância durinha mesmo. Não passamos fome, né? Mas não tinha moleza. E esse meu avô, ele foi muito generoso, desculpa, com a gente. Ele convidou meus pais a morarem na casa que ele tinha. Ele tinha construído uma casa grande, confortável, e ele fez meio um puxadinho. A gente morava nesse puxadinho no fundo. Era uma espécie de um apartamentinho, assim. Tinha uma cozinha, sim, 2 quartos e um banheiro. Era como se fosse uma casinha dentro da casa do meu avô. Resultado, eu morava junto com os meus avós, né? E morava junto com os meus tios, que na época minha mãe é a filha mais velha, e tinha mais 5 irmãos e irmãs. E eu sou o neto mais velho. Então eu meio que fui o xodozinho, assim, o avô e a avó em cima de mim, italianos, amorosos. Então foi uma infância muito legal sobre esse aspecto, assim. E a coisa desse meu avô é que ele era um homem muito culto. Ele falava 8 idiomas, por exemplo. Caraca, que legal. Ele era um filatelista importante, assim. Ele colecionava selos, ele tinha uma coleção de selos religiosos que era uma das maiores do mundo. Caramba! Tanto que quando ele morreu, em 1980, a minha avó... Eles nunca tiveram muito dinheiro também. E aí, minha avó sabia que a coleção era importante. Através de um amigo filatelista dele, ela pediu para que a coleção fosse vendida ou avaliada. Veio um alemão da Alemanha, pegou um avião, chegou no Brasil, fez a proposta e comprou a coleção inteira do meu avô de selos. E com essa coleção vendida, a minha avó comprou um apartamento. Só para você ter uma ideia. Caraca! Era uma coleção muito importante. Caraca! Ele tinha algumas coisas lendárias, assim. E ele era presidente da Associação Brasileira de Jornalistas Filatélicos. E ele falava 8 idiomas. Era um cara muito culto. Assim. Não tinha viajado muito, mas ele era um cara que amava a cultura. Assim. Ele amava o conhecimento. E ele passou isso para mim. Então, por exemplo, eu lembro de, com 5, 6 anos de idade, ele fez o meu primeiro álbum de selos. De aviões. Oi, que legal. De aviões. De aviões. Então, ele foi colocando os selos por países, que foi uma coisa fascinante para mim. Então, por exemplo, nunca vou esquecer que ele fez uma página, um dia pegou e falou: olha, tem página e país novo no seu álbum. Eu fui lá olhar, tinha acabado de ser alfabetizado e não consegui ler direito. Eu falei: nossa, eu chamava ele de nono, né, italiano. Nono, não estou conseguindo ler. Ele falou: não, é complicado mesmo. Isso aqui, na verdade, é um emirado árabe, chama-se Al-Quwain. Falei: tá bom. E ele já tinha os selinhos de Al-Quwain. Então, assim, essa coisa, o início, o despertar para a geografia, para os países, para o tamanho do mundo, veio tudo do meu avô.
Que legal, cara. E isso seria uma coisa que influencia demais a minha vida até hoje, porque o que eu gosto mesmo é de viajar, né? Eu gosto de conhecer países e eu vou tentar, agora com essa crise está mais difícil, mas eu vou tentar, quando as coisas retornarem ao normal, se um dia vão voltar, continuar no meu objetivo, que é conhecer todos os países do mundo. Legal. Estou com 116, faltam 80. Então, Vamos lá. Vamos tentar. Mas, enfim, aí eu cresci nessa casa bagunçada, italiana, gritaria, amorosa. Foi muito divertido. O meu pai começou a ganhar um pouquinho melhor, a carreira dele começou a progredir um pouquinho. Então, aí, lá com 6, 7 anos de idade, ele juntou uma graninha, a gente comprou um terreno e construiu uma casinha. E aí a gente foi morar numa... Ipiranga mesmo? Não, no outro bairro, no Ibirapuera. Ibirapuera. E aí foi quando a gente começou mesmo a respirar, ter um pouco mais de possibilidade. Ele comprou um Corcel, porque até então ele tinha dado um duro danado para ter um Fusquinha usado. As coisas começaram a melhorar e ele trabalhava 14, 15, 16 horas por dia, né? Inclusive sábados e domingos. Então, também é uma lição, né? Quando você trabalha muito, você vai colher muito também, né? Nada vem fácil, né? E ele deu um duro danado, porque ele era realmente... Ele passou fome na infância dele, assim, eles eram bem, bem pobres mesmo. Então eu tenho o maior orgulho da história do meu pai, que foi um cara que saiu do nada e fez uma carreira importante, tá? Ele era um jornalista. Isso é legal, isso é muito bacana, Panda, porque muitas pessoas hoje, elas não valorizam, né, a história dos seus antepassados. E é o segredo da felicidade, cara. Você tem que valorizar a história do seu... Se você é hoje, é porque você veio dos seus antepassados. Sim, e a gente levou isso tão a sério que uma vez nós fizemos uma viagem para a Alemanha, eu e ele, especialmente para a gente voltar e fazer uma análise, um estudo das gerações anteriores, porque eles emigraram da Alemanha. E a gente voltou quase 400 anos com as certidões de casamento, batismo, nascimento, morte. Na Alemanha tem tudo guardado nas igrejas, né? Então a gente conseguiu ir voltando várias gerações, assim, foi fascinante. Bom, mas aí, eu terminei a minha primeira infância, assim, e com 9 anos de idade, uma das primeiras coisas que a gente fez quando começou a sobrar uma graninha, meu pai gostava muito de esporte, então ele comprou títulos para um clube lá de São Paulo chamado Pinheiros, e a gente começou a frequentar esse clube, que é um dos maiores clubes de esportivos de São Paulo, Esporte Clube Pinheiros. E na segunda ou terceira semana, ele me chamou, porque ele jogava vôlei e eu e meu irmão jogávamos futebol. E ele tinha um apelido, que era um código familiar, que era o seguinte: quando eu ouvia, eu já sabia que era ele me chamando. Então esse apelido era o código. Então, se era isso, eu já falava, é meu pai me chamando. E comecei a ir em direção às quadras de vôlei, e quando eu vou chegando perto, eu vejo que ele está falando com o Omar Fontana, fundador da Transbrasil. Olha lá, Omar Fontana, lendário. Eu já sabia quem ele era, porque eu era um moleque bem Caxias, assim. Eu estudava já as companhias, eu já comprava uma revista de aviação chamada Flap Internacional. Então, todo mês eu pedia lá para o meu pai, ele comprava a revista para mim lá no centro e trazia, então eu ficava devorando aquilo. Então, nessa época tinha a Varig, tinha a Transbrasil, tinha a VASP. E a Cruzeiro. E a Cruzeiro. Eram as principais, né? É. Na verdade, eram só essas 4 mesmo. Nessa época foram os anos que o Brasil teve menos companhias aéreas, né? Só essas 4. Sim. E logo em 75 seriam 3, porque em 75 a Cruzeiro foi comprada pela Varig. Isso. Né? Aí eu fui chegando perto, vi que era o Omar Fontana e tal, e já... É o homem, né? Aí meu pai chegou e falou: filho, deixa eu te apresentar, você sabe quem é esse senhor aqui? E o Omar Fontana tinha quase 2 metros de altura, né? Era um gigante, sob todos os aspectos. E eu olhei para ele e falei: eu sei. Falei: quem que é esse senhor aqui? Falei: é o presidente da Transbrasil. E ele gostou, assim. Ele olhou para baixo, assim, falou... Ele tinha uma voz
ele colocava a voz, né? Ele gostava de impostar a voz para fazer com que as pessoas tivessem ainda mais respeito por ele. Então, primeiro ele bateu continência, assim, para mim, né? E eu, um gurizinho, 10 anos de idade, pô, catatalzinho, assim. E ele, 2 metros de altura e tal, e eu bati continência também. Ele olhou para mim e falou assim: rapaz, o seu papá disse que o senhor gosta de aviação? Gosto. E ele disse que o senhor entende um pouquinho de aviação. Eu vou fazer uma sabatina aqui para o senhor. Tá bom. Me diga qual a frota da Transbrasil. São 6 Bacon 11, 6 Dart Herald. Tá bem. Quais os nomes dos 3 bombardeiros ingleses da Segunda Guerra? Os pesados. Lancaster, Halifax e Stirling. Tá bem. Quais as matrículas dos aviões da Transbrasil? Os Bacon 11, Sierra Delta Quebec, Sierra Delta Romeo, blá, blá, blá. Acertei. Ele olhou e falou: o que o senhor vai fazer agora à tarde? Eu falei: então, se o seu papá concordar, o senhor corre lá, tome um banho, volte aqui e vamos juntos para o hangar da Transbrasil. Olha isso, com 10 anos. Pai, posso ir? Pode, filho. Tudo bem. Toma lá um banho, volta aqui correndo para não fazer o comandante Omar esperar. Falei: não. Voltei. Ele me pegou pela mão, fomos para o hangar da Transbrasil. Visitamos um Bacon 11, visitamos um Dart Herald, e no final da visita ele foi até a sala dele, abriu a sala no sábado de tarde, abriu a sala dele, pegou 4 maquetes, aquelas maquetes de resina grandes assim, fibra de vidro, ele abraçou as 4, eu fiquei olhando para aquilo, ele levou para o carro, aí quando a gente chegou na minha casa, ele falou: olha, essas maquetes agora são suas. Caraca. Bom, o que isso provoca num moleque de 10 anos de idade que já é apaixonado Meu Deus do céu, você foi por na aviação? Lua. Você foi na Lua e voltou. Veneração, né? Eu passei a venerar a figura dele. E aí, todo fim de semana, eu adorava ir para o clube, não apenas para jogar futebol, mas porque eu sabia que no fim da manhã eu talvez encontrasse com o comandante Omar. E quando o encontrava, ele me tratava com uma deferência, que é uma palavra que pouca gente usa hoje, mas ele me dava uma importância. Assim, ele parava o que ele estava fazendo, vinha me cumprimentar, perguntava o que estava acontecendo, como tinha sido a semana, papapá. Me tratava como adulto. E aí a conversa ia para avião. O senhor está sabendo que nós vamos receber aí o 7º Bacon 11? Eu falei: não, comandante. Qual a matrícula? Né? Na época eu falava prefixo. Qual prefixo? Eu falava: vamos inaugurar aí uma nova série. Não vai mais ser Sierra Delta. Agora vamos partir para o Tango Yankee. E ficava uma conversa Que legal. muito intensa. Bom, para resumir, porque senão nós vamos sair daqui às 2 horas da manhã. Não tem problema, podemos fazer uma live em cima da outra. Você sabe que a live ela leva 58 minutos. Quando faltar uns 5 minutos, te avisa, a gente fecha, abre outra e vamos até a hora que for. Não, mas eu tenho que respeitar a paciência dos seus telespectadores aí. Não, você está batendo todos os recordes aqui, Banda. 180 pessoas aqui ao vivo. Mas aí a coisa foi muito intensa e ele começou a me tratar de uma forma tão espetacular que eu comecei a ficar doente por aviação. E doente pela Transbrasil eu já era por causa das cores dos aviões. Então eu já tinha uma fascinação absurda. Então eu estava, por exemplo, jogando bola no clube, e o clube ficava embaixo da reta final do aeroporto de Congonhas. Sim. Então parava, perdi muito gol por causa disso também, né? Na época eu era o Gi, não era o Panda nem. Bom, Gi, presta atenção, caralho, a bola aí pra você. Falando: que passou um Bacon 11. Foda-se o Bacon 11, porra, presta atenção na bola, caralho. Gostei de futebol, né? Mas o Bacon, esse eu não conhecia. E daí, presta atenção na bola, porra. E aí, enfim, a gente jogando bola, no final do dia encontrava com o Omar Fontana e ele começou a ter uma relação muito especial comigo, mas muito forte. Assim. Quando eu fui fazer 18 anos, ele chegou para mim e falou: escuta, como é que tá aí no vestibular? Eu falei: não sei, né, comandante? Vamos ver. Falou: vai prestar para quê? Eu falei:
para arquitetura. Arquitetura? Eu falei, mas o senhor quer ser arquiteto? Eu falei, não, eu quero ser publicitário, mas eu acho que a arquitetura é um curso mais abrangente, que pode me dar uma formação melhor do que publicidade. Eu falei, tá bom. Então, olha, é o seguinte, no dia 13 de janeiro de 82, né, isso foi no final de 81, no dia 13 de janeiro de 82, eu vou fazer uma viagem para Boeing, Renton, Estados Unidos, porque vai ser lançado um novo modelo de avião, Boeing 757. Então, eu quero propor uma coisa para o senhor, se o seu papai concordar, meu pai ouvindo assim. Se o senhor entrar na faculdade, eu vou convidar você, seu pai, sua mãe e seu irmão para fazerem uma viagem de primeira classe às minhas custas para os Estados Unidos. Nós vamos para Nova York, para a fábrica da Boeing, ver o lançamento do jato, e eu já... Puta que eu pariu! E aí, depois, se o senhor quiser, a gente faz dá um giro, passamos por Miami, onde mora minha filha, podemos pensar em ir para São Francisco, que é uma bela cidade, e aí voltamos. Se o senhor entrar na faculdade, a viagem é de graça. Se o senhor não entrar, eu vou mandar a conta para o seu pai. Seu pai olhou para você, né? Meu pai olhou e tal, falou, não, mas ele vai entrar. Bom, fomos. Eu fiz 18 anos a bordo de um 747 da Panam. Caraca, bicho! Primeira vez que eu estava indo para os Estados Unidos, primeira vez que eu estava voando internacional, longo curso, primeira vez que eu estava voando num 747, primeira vez que eu estava voando na primeira classe, e ganhei um bolo com o meu nome no jumbo na primeira classe da Panam. Fala sério, cara, fala sério. Você acha que dá para esquecer uma coisa dessa? Nunca, nunca, nunca. E dá para esquecer a pessoa que te proporcionou isso? Nunca, nunca. Então, os telespectadores devem estar pensando agora, pô, esse cara nasceu virado, né? É verdade, assim, é verdade. Eu sei disso, assim, e eu agradeço demais o momento que esse homem entrou na minha vida. E depois tem uma explicação transcendental para tudo isso. Com certeza. Mas, enfim, não é por acaso. Como na vida diz que nada é por acaso. Nada é por acaso. Com certeza. E aí, eu entrei na faculdade, meu pai não morreu com o custo da viagem, e comecei a estudar na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, em São Paulo. E um mês depois ele me chamou para um papo lá na Transbrasil. Falou, olha, eu sei que o senhor está entrando na faculdade, mas eu quero que o senhor seja meu secretário. Eu falei, secretário? Falou, não secretário para me secretariar todos os dias, eu quero que o senhor seja um assistente especial. Eu falei, mas eu estou estudando, comandante, eu não posso. Ele falou, uma vez por semana o senhor vem aqui e participa de uma reunião. Eu falei, bom, uma vez por semana acho que dá. E comecei. E aí começou a nossa colaboração, isso durou uns 3 meses, aí eu vi que não tinha... Ou eu entrava mesmo, ou não tinha como, né? Mas o fato é que aí ele começou a me convidar para viagens especiais, para valer. Então, estou indo na Boeing, vem comigo, estou indo para Paris, vem comigo, estou indo comprar avião, vem comigo, estamos indo numa feira aérea, vem comigo, e eu fui indo. E a gente foi levando essa relação assim, a gente se encontrava no fim de semana, e aí ele me levava para essas viagens, e nas viagens ele ia me ensinando coisas. Olha, agora nós vamos ter uma reunião com o banco, eles podem financiar os nossos novos aviões, essa reunião é para levantar mais dinheiro, amanhã nós vamos para a fábrica da Rolls-Royce na Inglaterra, depois nós vamos não sei aonde, depois tem um jantar na casa do presidente da Airbus. Então fui vivendo uma vida que eu não teria a menor condição econômica e nem social. Como é que eu ia pegar, mesmo que eu tivesse dinheiro, como é que você vai jantar na casa do presidente da Airbus? Só por um convite, só por relações, por uma oportunidade. E isso foi ajudando demais na minha educação, né? Demais, porque assim, eu fui participando de um mundo que era... Expandiu, né? Expandiu, assim. Então, uma noite você está falando de finanças, na outra noite você está jantando. Eu metia minha gravatinha, ficava quieto, eu já falava inglês, que é a língua que todo mundo fala, e só... né? Mas a minha memória já funcionava. Então, às vezes, ele chegava para mim e perguntava coisas antes do jantar. Falava, olha, nós vamos ter um jantar aí com o Harding Lawrence, que é o presidente da Braniff. O que você me fala da Braniff? Aí eu falava, olha, comandante, o Harding Lawrence, ele fez isso, a Braniff. Quantos aviões a Braniff tem? A Braniff tem 85 aviões. Quais modelos? Tem o DC-8 da série 30,
tem DC-862, o Boeing 707-320, mas está já fazendo phase-out, e ele ficava assim, como é que o senhor sabe disso? Fala, não, eu estudo, comandante. E o Boeing 727-200, eles compraram agora a versão Advanced e tal, não sei o quê. Então, ele ia me usando, e eu ia trocando com ele. Bom, noves fora. Em 1988, a Transbrasil... E eu fui... Tá bom. E aí eu escapei da faculdade, eu não concluí meu curso, porque eu fui atraído e comecei a trabalhar em publicidade. Trabalhar em agência de publicidade como diretor de arte, inicialmente, que é o cara... Na criação tem duas funções clássicas, diretor de arte e redator. Os dois se juntam, formam uma dupla de criação. Eu era o cara que cuidava da parte visual, explicando assim de forma muito... Eu tinha que criar as campanhas, filme, rádio, jornal, outdoor, anúncio, folheto. Era isso que eu fazia como profissão. Então, fui treinando essa parte de direção de arte, que eu uso até hoje. E design, né? Eu já comecei a desenhar embalagens, desenhar campanhas, produtos. Fiz muito isso, eu gostava, né? Isso você estava com uns 20 anos já? 20 e poucos anos. Legal. E aí, mas assim, tava lá trabalhando e o cara chegava para mim e falava, oh, vamos quinta-feira para Paris, que vai ter um jantar lá com o Airbus. Eu falei, chefe, eu tô trabalhando, não dá. Lá, não, pede lá, pede lá. Qual que é o nome do dono da sua agência? Eu ligo lá para ele. Então, e às vezes ele ligava mesmo. Falava, olha, o senhor pode liberar o Gianfranco aí? 2 dias, que nós temos uma viagem importante. Aí os caras me chamavam, é o Omar Fontana, dono da Transbrasil. Eu falei, Ah, ele gosta de você, hein? Ele quer que você vá com ele para Paris, me explicou que não sei o quê. Eu falei, Então, tá bom. Mas vamos descontar das suas férias. Eu falei, não, tudo bem. Qual o problema? Então foram anos muito interessantes, porque eu estava trabalhando como publicitário, mas mantendo essa relação próxima com ele. Em 88, a Transbrasil sofreu uma intervenção. Ela havia entrado com uma ação contra o governo federal por quebra na equação de remuneração, que era algo contratual. As empresas aéreas concessionárias de transporte aéreo fazem direito, em qualquer lugar do mundo, a ter uma remuneração mínima e justa pelos serviços que prestam ao país. E o governo brasileiro, com aqueles planos econômicos desastrados dos anos 80, plano verão, plano real, aquelas porcarias... Real não. Cruzado novo. Plano cruzado novo, elas congelaram o preço das passagens, mas não congelaram os custos. Então, VASP, Transbrasil e Varig e as regionais, todas foram para o diabo. As finanças todas... Parecido com alguma coisa que a gente está vivendo, né? Mais ou menos. E aí a Transbrasil processou o governo federal retaliou e tirou o controle da companhia do Omar Fontana. Meteu uma intervenção federal, afastou o Omar Fontana, colocou interventores lá, e esses interventores praticamente terminaram por quebrar a companhia. Caraca. Quando eles viram que a companhia estava insolvente, eles chamaram o Omar Fontana e falaram, Tó, pega de volta. Ele falou, pô, pega de volta, mas com o patrimônio dilapidado, vocês venderam aviões, vocês fizeram um monte de coisa que praticamente detonaram minha companhia. Ele falou, mas a condição é essa, ou você pega de volta sem nos processar, do jeito que a companhia está, ou esquece, a gente vai continuar aqui. Ele falou, não, dá para cá. E pegou a companhia de volta num estado muito pior do que tinha deixado. No dia seguinte, ele me ligou e falou, vamos jantar? Eu falei, vamos. Encontrei com ele num restaurante lá em São Paulo, numa churrascaria chamada Rubaiá. Ele falou, olha, eu estou retomando a companhia, eu não sabia ainda. Eu estou retomando a companhia vai voltar a ser dirigida por mim e eu tenho planos para o senhor. Eu quero que o senhor venha, largue a sua agência, largue o seu emprego, o senhor vai cuidar da publicidade, propaganda e comunicação da Transbrasil a partir de agora. O senhor vai ser o principal executivo da nossa agência, da nossa house agency, chamada Com 23 anos. Eu tinha 26. 26 anos. Falei, chefe, eu nunca fui... Como? Eu não sou executivo, eu sou só um publicitário. Falei, o senhor vai tirar de letra. Além do que, se o senhor tiver alguma dificuldade, o senhor fale comigo. Fez uma proposta de grana também muito legal. Falei, pô, tem que ir, né? E fui. E aí eu comecei a trabalhar direto com ele, a partir de 1990. E aí a coisa pegou. Né? Aí foi, e de 90 até 97, com alguns períodos em que eu saí rapidamente,
eu fiquei na Transbrasil ou trabalhando para a Transbrasil. E aí foram anos em que a minha relação com ele se aprofundou, que eu virei executivo de aviação, que eu virei diretor de marketing da Transbrasil. E até no finalzinho ele me chamou um dia de novo para um outro almoço, e quando ele queria conversar comigo, a gente saía da Transbrasil, fomos em outra churrascaria, dessa vez no Fogo de Chão da Avenida Rubem Berta. Estávamos eu, ele e o vice-presidente da Transbrasil, Coronel Gabriel Ataíde. Ele falou, começou o almoço, pediu lá, tal, aí ele olhou para mim e falou: já falei que eu vou fazer uma pergunta direta para o senhor. Você consideraria assumir a vice-presidência da Transbrasil? E ele estava com o vice-presidente Coronel Gabriel Ataíde ao lado dele. Eu falei, mas e o coronel? Coronel? Ele falou, não, Gianfranco, eu estou cansado, eu não aguento mais vir. Porque o coronel morava no Rio e vinha todo dia para São Paulo. Ficava na ponte. Estava cansado. O coronel já tinha uns 70 anos ou mais. Assim. E aí eu olhei para ele e falei, eu aceito. Ele falou, ué, aceita assim, sem pestanejar, sem... Falei, comandante, eu venho me preparando para isso há muitos anos. Eu sei que eu não estou à altura do conhecimento do coronel Gabriel, da sua experiência, do seu talento, da sua inteligência, mas o senhor pode ter certeza que eu vou dar o melhor de mim para ajudá-lo e ajudar a Transbrasil. Falou, muito bem. Não esperava outra resposta do senhor. Falei, então, parabéns. O senhor vai ser... Temos que passar isso numa Assembleia de Acionistas, que vai ser em abril. Isso era outubro de 96. Outubro, novembro de 96. Falou, essa escolha vai ser ratificada em Assembleia em abril. Até lá o senhor vai ficar mais comigo, vai ficar mais de olho, porque nós quero fazer uma transição. Falei, tá ótimo. E aí, no dia seguinte, mas o senhor não fale com ninguém, porque isso, por enquanto, no dia seguinte a empresa inteira já sabia. E aí coisas muito estranhas começaram a acontecer, mas que não vem ao caso. Só sei que quando a gente chegou em janeiro, eu falei, não dá mais, não dá. Isso que está acontecendo é impossível. É um preço muito alto a pagar. Aí fui lá e pedi minha demissão, e ele ficou super chateado comigo. Expliquei por que isso estava acontecendo, ele ficou mais chateado ainda. Ele sentiu que eu deveria ter falado antes com ele, conversado antes com ele, e não deixado as coisas tomarem como tomaram, mas eu falei, olha, bom cabrito é o que não berra. Eu não ia pedir para o senhor me ajudar, porque eu tinha que me defender do que estava acontecendo, não consegui, então estou saindo. E saí da Transbrasil desse jeito em 97, aí saí totalmente desnorteado, porque aquele era o emprego da minha vida. Era tudo que eu queria na vida era trabalhar nessa companhia, que foi a empresária que eu mais amei na vida, a Transbrasil. Aí eu peguei e falei, quer saber, cara, eu só consigo trabalhar em aviação, não quero mais voltar para publicidade, eu não sei o que eu vou fazer. E eu tinha um dinheirinho guardado, falei, vou viajar. Fiquei um ano viajando, mergulhando, que eu adoro, é um hobby, assim, fui mergulhar, fui para vários países que eu queria ir, não conheci o Japão, fiquei um mês no Japão, enfim, me diverti. Aí acabou o dinheiro, né? Uma hora o dinheiro acaba. E aí eu voltei a trabalhar como publicitário, numa agência, né? Cheguei até a conversar com o comandante Rolim para ir para TAM nessa época, mas acabou... Ele me convidou, mas o Falco, que era o vice-presidente dele, não foi com a minha cara. E aí... Falco, a minha história na aviação começou exatamente nesse período, em 97, quando eu entrei na TAM, e o Falco era do osso duro de roer. Ele não queria, na verdade, perder espaço para os outros. O Falco, ele é um cara muito talentoso, assim, mas ele certamente não deve ter entendido, né, que a gente não ganha nenhum jogo sozinho. Ele não ganhou também, né? E que a gente, um grande líder é aquele que tem liderados até melhores do que ele próprio. E o Falco tinha essa visão meio distorcida de que ele tinha que ser o cara que mais conhecia, o cara que mais sabia. Então ele realmente não queria ninguém fazendo sombra, tal. E eu já estava chegando lá com uma faminha, tal, tinha feito um trabalho na Transbrasil, então acho que isso foi suficiente para ele pegar e falar, esse cara aqui não, porque esse cara vai dar trabalho. Enfim, mas o Rolim gostava muito de mim, eu gostava muito do Rolim, não rolou na TAM, tal, e eu fui trabalhar em outras agências, continuei trabalhando como publicitário,
E aí, no ano 2000, eu montei uma empresa com meu pai, porque estava no auge da bolha da internet e comecei a desenvolver sites. Desenvolvi um site que era o meu, que era o JetSite, e o portal de economia do meu pai. E a gente ficou alguns anos nisso, foi muito bacana, até que em 2005 a DM9, uma agência de propaganda, me chamou para cuidar da conta da TAM. Olha como as coisas rodam, né? E o Sérgio Valente, que era o presidente, me chamou e falou: Panda, nós estamos perdendo a conta da TAM, isso não pode acontecer, então eu estou te chamando, você já começou. Eu falei: não, como? Não, Sérgio, eu tenho uma minha própria agência, eu não posso. Ele falou: não, você esquece a agência, você já começou a trabalhar. Eu falei: não, eu tenho uma agência, eu tenho clientes, não é assim. Não falou: esqueça a Panda, é baiano, esqueça a Panda, esqueça. Putada, venham todos. Panda vai começar a falar, nós vamos trabalhar para não perder a TAM. Venha, Panda, fale, Panda. Sérgio, é Panda. Já começou, fale, Panda. Aí entraram 10 pessoas na sala dele. Fala, Panda, o que você tem para nos contar sobre aviação? Eu falei: bom, mas, enfim, e comecei a trabalhar assim. Eu fui sequestrado pelo Sérgio Valente. Literalmente. E aí, no final da reunião, eu falei: Sérgio, nós nem falamos de grana, peça o que você quiser, Panda. Foda-se, isso... Você acha, Panda? Você acha, Panda? Você acha? Diga lá. Quando você falar, eu falei: não, pera lá. Não, Panda, você não é besta, eu te conheço. Peça lá um dinheiro e nós vamos lhe pagar. Tá bom, ok. E aí eu fiquei 2 anos lá na DM9 e aí no final desse período eu falei: quer saber? Eu não quero mais trabalhar com publicidade, quero trabalhar com aviação. E montei aí o meu primeiro negócio focado em aviação, que era uma empresa que eu dei o nome de Jet Group e que eu comecei a bater na porta de outras companhias ligadas à aviação, para oferecer meus serviços e no final acabou dando certo. Eu peguei a conta da ABAG, Associação Brasileira de Aviação Geral, da Rolls-Royce Motores Aeronáuticos, lá em São Bernardo do Campo. Peguei a conta, ou uma parte da conta, uma parte dos trabalhos da Swiss e da Lufthansa, Embraer, e, muito importante, um cliente muito querido, a Air BP, Air Beyond Petroleum, que é aquela empresa distribuidora de combustível de aviação. Combustível de maneira geral, mas também de aviação. E estava feliz da vida trabalhando no meu home office, tinha 2 colaboradores, quando um dia toca o telefone um amigo meu, isso em 2008, comecinho de 2008, toca o telefone e fala: Panda, tudo bem? Fala, Pedrão, tudo bom? Escuta, o que você vai fazer quinta de manhã? Tem alguma coisa? Eu falei: não. Não, então tá bom, porque tem uns gringos aí que estão vindo montar uma companhia aérea no Brasil, você não quer conversar com eles? Eu falei: claro. Quem que é? Falou: é o Gerald, eu não lembro, mas depois te passo os nomes, mas pode ser quinta-feira às 9 da manhã? Eu falei: pode. Bom, para resumir, eram executivos do grupo do David Neeleman que entraram na minha casa, começaram a olhar para as coisas assim, para os aviões, falando: onde é que nós estamos entrando aqui? Isso aqui é um hangar, isso aqui é uma casa de loucos, o que é isso? E aí eles falaram assim, para resumir, eles falaram: olha, você tem 45 minutos para vender teu peixe, porque a gente tem mais 4 reuniões hoje. Eu falei: tá bom. 5 horas depois, eles falaram: olha, é o seguinte, você tem que fazer parte da nossa equipe de qualquer jeito, nós vamos pedir para o David Neeleman conversar com você e, cara, você tem que entrar pro time. Bom, resumindo, o David chegou, me entrevistou, fez uma sabatina, e aí ele, no final da conversa, ele falou assim: Panda, eu sempre falar importante, que a pessoa ou tem paixão ou não tem paixão. Então, eu nunca vi pessoa com tanto paixão que nem você. Você não ser apaixonado por aviação, você ser louco. Você tinha que estar no hospício, você tinha que ser preso. Você é louco por aviões, Panda. Então, você quer trabalhar com nós? Falei: eu quero muito trabalhar com vocês. Então, vamos começar. Amanhã vamos para a Embraer, que nós temos que decidir coisas do nosso jato, dos nossos aviões. Vamos começar amanhã. Já começamos agora, Panda. Falei: David, é um sonho trabalhar com você. Já começamos. E aí, a gente começou assim. A Azul teve a sede inicialmente na minha casa, onde funcionou 3 meses. Então, a sede da Azul era a minha casa. Então, o David chegava dos Estados Unidos, ia para casa, tomava banho, café da manhã, a gente trabalhava o dia inteiro, à noite ele ia dormir no hotel, no dia seguinte voltava. E aí foi uma época muito feliz, muito bacana de formação, de criação da companhia. Essa fase é muito legal, né? Em que você de manhã sai para comprar café, volta, tem reunião com o banco,
volta, desenha a pintura do avião, volta, indica um executivo ou lembra de um comissário que você gostaria de trabalhar e trazer para formar a equipe. Então foi sensacional. E aí, por causa disso, eu fiquei com o crachá número 1, primeiro contratado da Azul, né? Olha aí que legal. 01. 01, literalmente o 01. Era, tanto que eu chegava no aeroporto, os caras falavam assim, matrícula, falava 1. Fala matrícula aí, rapaz. Falei, tô falando, é 1. Pô, tá tirando uma? Deixa eu ver aí o crachá. Aí chegava, mostrava o crachá, né? O cara olhava e falava, é 1? É, eu te falei que é 1. Nossa, tá bom, entra aí. Enfim. Mas foram anos muito legais na Azul, né? A história da Azul todo mundo conhece. Foi um período de muito trabalho, muita correria, muito esforço, mas a gente fez uma companhia bacana. Assim, e a gente fez uma companhia bacana porque ela tem valores bacanas. Ela é uma companhia que segue um ensinamento do David, que é o bom chefe valoriza a sua equipe valorizada fica feliz, trata bem os clientes e os clientes bem tratados voltam a voar com você ou voltam a consumir seu produto. Então, esse é o círculo virtuoso que ele nos ensinou e a gente levou isso ao pé da letra. Eu virei diretor de marketing, comunicação, produto e, finalmente, de cultura. Diretor de cultura da Azul. Então, cultura é aquela coisa que, né, que nem perfume. Você não vê, mas você sente, né? Porque a cultura é a argamassa que mantém unidos os tijolinhos, né, de toda uma corporação. Tal. Então, é o seguinte, vai cair em 2 minutos aqui a live. Eu vou sair e vou subir de novo. A galera entra todo mundo de novo, beleza? 2 minutos. Fechei, sobe de novo, a gente retomar essa parte da Azul, porque tem muita coisa bacana para você contar pra gente ainda. Tá bom. Galera, volta aqui, hein? Ô, galera, vamos lá, de novo, parte 2. A história de vida de Gianfranco Betting, o Panda. E agora estamos exatamente na segunda parte da live, onde ele entrou aí na fundação da Azul. Com certeza ele foi tomar uma aguinha ali também e tá voltando para cá. Chegamos a bater 270 pessoas, recorde absoluto de qualquer live nesse horário, que tá ligado aí à aviação. Acho que chegou até 300, a galera tá falando aí. Ele vai entrar de novo aqui e vai dar continuidade, porque tem muita história pela frente. Que história fantástica. Toda vez que a gente ouve a história dele, a gente se surpreende, a gente aprende uma coisa nova, a gente sabe de uma coisa nova. Eu estou aqui literalmente de boca aberta, ouvindo a história desse cara. Vamos lá, de novo. Estou te chamando de novo aí. Panda. Você estava exatamente... Vamos fazer Vamos retroceder aí um pouquinho. Vamos retroceder um pouquinho aí. Você estava exatamente no momento que você falou que a Azul nasceu na sua casa. E aí, cara, foram anos de muito trabalho, muito intensos, mas muito recompensadores, porque a gente fez uma bela companhia, né? A Azul é, sem dúvida, hoje a melhor companhia aérea do Brasil. E uma das melhores do mundo, né? No que diz respeito a serviço, sobretudo, né? Foi criado uma cultura e um estilo de serviços, né, que diferencia a Azul. E claro, né, você não consegue manter isso em segredo muito tempo. Então aí eu comecei a contar qual que é a fórmula secreta da Azul. Quando a companhia completou 1 mês e meio de operações, o David chegou para mim e falou: Panda, você ser homem das ideias, ser muito criativo, você precisa criar um estilo do serviço do Azul. Vamos fazer uma coisa muito criativa. Falei, tá bom, ok. Você quer ver uma coisa criativa? Precisa criar um estilo do serviço do Azul. Você é a melhor pessoa para fazer isso. Pense nisso. Quero ver as suas ideias para isso. Falei, tá bom, ok. Quando você quer ver? Falou, vamos ver segunda-feira. Falei, qual segunda-feira? Falou, segunda-feira. Falei, David, hoje é sexta. Então, você tem sábado e domingo para pensar tudo isso. Nossa, tá bom. Bom, dito e feito, segunda-feira, cheguei lá e apresentei uma coisa que viria a ser
um divisor de águas na história do serviço da companhia e que orientou o estilo de servir da Azul. Quando eu fui para casa no fim de semana, eu lembro que era um sábado e o Eureka foi lá por volta de 1h da tarde do sábado, assim, né? Aí eu peguei e falei, vamos lá, eu preciso criar um estilo. As pessoas precisam entender e isso precisa ser simples. Eu não posso criar uma coisa muito diferente. 2. O David não gosta de gastar dinheiro. Ele não é um cara que está desenhando uma companhia que vai ter caviar, champanhe. Então, a gente tem que fazer um estilo que seja verdadeiro, simpático, caloroso. 3. O brasileiro é caloroso. E econômico, né? E econômico. O brasileiro é caloroso. É verdadeiro, assim, o brasileiro é verdadeiramente... Ele cuida das pessoas. Né? 4. O David é um cara simples. Então, fazer alguma coisa que fosse parecida com os valores dele seria importante também. O David guia carro velho. Ele é multitrilhardário, mas ele é um cara assim que não gasta dinheiro. Assim. Aliás, ele tem dinheiro também porque ele não gasta. Aí eu peguei e fui somando tudo isso e falei, e tem mais uma coisa, né? E aí eu não vou ser respeitoso, né? Porque eu acho que é mais importante nesse momento ser engraçado. Eu peguei e falei, o que os nossos concorrentes estão fazendo? A Gol, naquela época, sobretudo, hoje não, mas naquela época, 2008, linhas aéreas inteligentes. Tem que voar é a companhia mais barata do Brasil, te dão uma barrinha de cereal e não chia, porque você está pagando 80 pratas para ir para Manaus. Na época, a TAM tinha aquela coisa da mãozinha assim, né? Que eu lembro, eu sempre brinquei que é mão de esconder lagartixa, né? Quer ver a lagartixa? Ó? Quer ver a lagartixa? Ó? Então, você escondeu a lagartixa com aquela mãozinha assim, e os pezinhos das comissárias e comissários a 45 graus, né? Então tinha aquela coisa, careta, aquele douradinho do rolinho, aquelas coisinhas, florzinha, uma careta, marca careta, tudo careta no marketing da TAM, mas careta. Sofisticado e dourado, aquelas burrices, aquelas coisas de marketing ruim, sabe? Ai, põe ouro que é sofisticado. Fala, ai, meu Deus do céu, tá bom. Okay. Não, senhor. Entrava um moleque de 5 anos dentro do avião. Boa tarde, senhor. E eles eram super inflexíveis. Tinha um ótimo serviço, tá? Eu vou em Natan nessa época, era tudo bom, fui muito bem tratado, primeira classe. O Rolim é um gênio, tá? Assim, eu adoro a TAM, adorava o Rolim, não estou falando mal da TAM, mas o serviço era careta. Era muito engessado. Eu sei porque careta de doer, de cair a obturação do dente. Ai, que careta. Careta. E eu sou contra tudo que é careta. Era careta demais. E aí, eu falei, a gente tem uma super careta de um lado, a gente tem uma que paga e voa. Pô, vamos fazer um serviço honesto, verdadeiro, generoso, como os brasileiros são. Até porque a companhia nasceu com o nome Linhas Aéreas Brasileiras. E tem uma outra história. Por que ela chama Linhas Aéreas Brasileiras? Porque eu falei, David, essa companhia vai ser a companhia de bandeira do Brasil daqui a algumas décadas. Então nós vamos pôr Brasil no nome da companhia. Além do mapa do Brasil ser o nosso símbolo. Porque daqui a algumas décadas, não hoje, mas daqui a alguns anos, os nossos aviões vão estar no mundo inteiro e o Brasil vai se identificar com essa companhia. Ao achar ótimo, grande ideia, Panda, vamos por isso, Brasil, eu gosto de ter um grande amor por brasileiros, vamos por Linhas Aéreas Brasileiras. E ficou assim. Então, eu falei, vamos fazer uma coisa que seja brasileira, verdadeira e do coração. Então, eu estava pensando o seguinte, a maioria das companhias aéreas ensina os seus colaboradores a tratar os passageiros como a companhia pensa que o passageiro quer ser tratado. Então a TAM escolheu o caminho de ser incrivelmente respeitosa. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Senhor e senhora, respeito. Mas careta, engessado. Coisa que a Lufthansa faz, coisa que a SAS na Escandinávia faz. Careta. A Gol, somebody love, né? Entra aí e tal. Apesar de ter ótimos profissionais.
Mas não tinha um pensamento de marketing, de serviço. Era, ó, te dá uma barrinha, pô, tá pagando pouco, então não enche o saco. Senta aí que nós chegamos em Curitiba daqui 40 minutos. Então você tinha o super careta e o... Não é por isso que estamos aqui. Faltava alguém no meio. Aí falei, sabe o quê? Ao invés da gente dizer, da gente companhia aérea, dizer pro comissário, pro agente de aeroporto, pro agente de call center, como que nós temos que tratar o passageiro, quem somos nós para dizer quem é aquele passageiro? Você não sabe. Sabe quem está entrando no seu avião? Não sabe, né? Passageiro não é uma coisa só. Pessoas são muito diferentes. E elas variam, inclusive, em função da hora do dia. Você pode entrar preocupado num voo da manhã, preocupado em chegar no horário, faz a reunião, aí você volta no voo da noite relaxado, o horário não é tão importante, aí você começa a prestar mais atenção no espaço da poltrona, se tem o skin ou não. Então você que tem o mesmo CPF, você comprou um voo e um conjunto de características de produto de manhã e está comprando outro à noite. Né? Então, você como passageiro, o mesmo CPF muda muito de acordo com as horas do dia. Só fazer um parênteses que a minha madrinha está nos assistindo aqui, Dona Rosane Weissheimer dos Reis. Dinda, querida, amada, beijo. Que bom, que bom, que bom. Aí, o que acontece? Eu cheguei para o David e falei, olha, ao invés da gente engessar os nossos comissários, o nosso pessoal da linha de frente, vamos dar a eles a liberdade deles usarem a inteligência deles para que eles percebam como os clientes gostariam de ser tratados. Oh, como assim? Nós não vai ter um padrão? Vai ser tudo na cabeça do comissário? Eu falei, não, David, calma, vai ter um padrão. Quando você quer chamar atenção no Brasil, você usa uma expressão que fala, opa! Opa, significa watch out. Preste atenção. Opa! Opa! Vem coisa boa. Opa! Complicado, mas opa! São 3 letrinhas que fazem a gente prestar atenção. Então vamos usar essas 3 letrinhas, David? Como? Como vai fazer? Falei. Observe quem é o seu cliente. Observem. Idade, sexo, condição social, estado de espírito, se é um casal, se é uma família, se é um executivo, se está louco da vida, se está furioso, se está relaxado, se a camisa é florida, se está voando pela primeira vez. Rui Amparo? Que bacana, cara. Grande Rui. O comandante Rui tá aí, que legal. Puxa vida, maior respeito. Meu mentor na pós-graduação, que legal. Rui Amparo, um dos melhores profissionais que eu conheci na aviação. Muito, muito, muito. Além de ser uma figura humana de primeiríssima classe. Cara adorável. Sabe tudo. Grande Rui Amparo. Legal que você está aqui. Seja bem-vindo, comandante. Seja bem-vindo. Aí, eu cheguei e falei, vamos lá. O pessoal da linha de frente tem que observar quem é o cliente. E após observar, perceber o que o cliente quer ou precisa. Perceba. Perceba qual que é a vibe dele, a necessidade dele, o estado de espírito dele e atenda o cliente de maneira a entregar aquilo que ele provavelmente gostaria e, se possível, depois para encantá-lo. Mas, pelo menos, a gente tem que atender às necessidades básicas primárias do cliente. Observe, perceba, atenda. OPA, opa. Então, o nosso padrão é não ter padrão. O nosso padrão é dar aos nossos times da linha de frente a possibilidade deles enxergarem, observarem, perceberem o que o cliente precisa e fazerem, a partir desse momento, o que for necessário para atendê-los e, se possível, encantando esses clientes. Oh, muito bom. Eu gostar muito disso. Nós temos excelentes equipes. Vamos conseguir, vamos ter grande sucesso. Anda muito bom. Está ótimo esse. Gostar? Eu vou gostar muito. É muito bom. Vamos fazer. E aí, a Azul adotou o OPA. Emplacou. Emplacou e até hoje ele é ensinado no Azul. Quer dizer, eu não sei, acredito que sim. Ainda é. Eu saí faz 5 anos, mas acho que é uma boa ideia. Faz parte. Tá nos manuais. Minha esposa hoje boa na Azul, tá nos manuais, faz parte disso. Ficou lá. E aí foi uma coisa muito legal, porque a maioria, eu digo a grande maioria das empresas no mundo, mesmo as empresas de alta qualidade, elas
para que ninguém corra riscos, elas estabelecem uma janela de tratamento, de treinamento super fechada. Então você tem que tratar o cliente pelo nome, você não pode sorrir, jamais encoste no cliente, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, preste atenção, você tem que fazer uma inclinação do corpo, não pode, assim, cuidado com o perfume, olha a unha, enfim. Ok, tudo bem. Isso é uma coisa que, inclusive, a Azul hoje faz muito bem, que é a apresentação pessoal. Mas, do ponto de vista de liberdade de escolha, de você fazer com que o colaborador, seja o agente de aeroporto, o comissário a bordo, ou mesmo o agente de call center, né? Para que ele possa colocar a personalidade dele e ele faça toda a diferença no final do dia, pá, isso tem um valor extraordinário. Eles falam, Panda, como é que o agente de call center que não está vendo o cliente pode praticar o OPA? Através da voz, né? Se eu ligar para você e falar assim, alô, é da Voe Azul? Boa tarde. Vocês têm voo para Muxurungape? Não, não temos. O senhor precisa ir para onde? Eu preciso ir para Cambuquira. Mas para Cambuquira é uma pessoa que não está acostumada a voar. Exatamente. Se na ligação seguinte a pessoa liga e fala assim, boa tarde, eu gostaria de reservar um voo no AD4296 na etapa Florianópolis-Porto Alegre? E é um viajante frequente. Você fala perfeitamente. O senhor é cliente do Tudo Azul? Sim, sou cliente. De que categoria? Um momentinho só. O senhor quer o 4296? Perfeitamente. A tarifa está tanto, tal, não sei o quê. Então, pelo tom de voz, pela maneira como as pessoas se colocam ao telefone, você já consegue ir enquadrando, né? Sabendo se o cara ele é acostumado a viajar, se ele tem alguma necessidade. Por exemplo, ele pode ser tudo isso e querer comprar uma passagem para enterrar um parente. Então ele vai estar no estado de espírito horroroso. Alô, olha, eu preciso chegar em Florianópolis o mais rápido possível. Você pode me ajudar? Sim, meu senhor. Lamento, o senhor está um pouco... Tem alguma coisa? Olha, eu vou ver. O senhor quer ir quando? O mais rápido possível. Olha, o primeiro lugar que nós temos hoje às 20 horas. O senhor consegue pegar esse voo? Não sei. Você já tem que tratar a pessoa com um outro nível de consideração. Então, assim... ajustar de acordo com a demanda. E a gente criou esse sistema, ensinou, e acho que deu bem certo, né? Porque a Azul é eleita desde 2009, 2010, como tendo as melhores tripulações da América do Sul. Eu acho que funcionou, né? O melhor... assim, e é o que eu sempre falo, eu já voei em 201 companhias aéreas, né? Eu tenho mais de 9 mil horas de voo como passageiro. E tendo voado nesse monte de companhias aéreas, eu sei que a Azul é realmente uma empresa que tem um serviço superior. E se você falar assim, Panda, você criou a marquinha na Azul? Sim. Você criou os vestidinhos dos uniformes? Sim. Você fez as pinturas especiais? Sim. E o que realmente você tem orgulho de ter feito na Azul? Fala, é o OPA. Que mais ficou? A grande sacada que eu tive, que eu dei para a Azul, foi o OPA. Não foi a pintura do avião, tá bom, sei lá, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, o mapinha do Brasil, ok. Isso qualquer um faria, né? Agora, o OPA não. O OPA faz sacada. Porque o OPA foi disruptiva na indústria. Não tem outra companhia que faz OPA. Pode até ter imitações. E outra, você fala assim, legal, né? Vamos lá contar, fala lá, vamos lá na Gol, vamos copiar. Não é assim. Por que não é assim? Porque você tem que construir uma boa relação entre os times da linha de frente, a alta administração da companhia, os mecânicos, o pessoal de solo. Você tem que construir uma cultura de gente vencedora e feliz. Então não adianta você chegar, olhar feio para o funcionário e falar: você use o OPA com os nossos colaboradores, com os nossos passageiros, eu quero ver isso amanhã. O cara vai falar: pô, peraí, não é assim. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então a Azul criou esse ambiente todo, né? Por isso também que no final eles falaram: pô, Panda, você é o cara que desenhou nossa cultura. Você tem que ser diretor. Eu falei: então por que a gente não faz uma diretoria de cultura? Pode ser. Eu falei: então deixa comigo. Montei uma equipe, 4 ou 5 pessoas do meu time que cuidavam só de cuidar da cultura da companhia. Por exemplo, um dia a gente estava lá na sede, a temperatura caiu 7 graus. Despencou depois do almoço.
Todo mundo batendo queixo. Eu falei, nossa, que frio, não sei. Entrou uma frente fria, 7 graus. Aí eu peguei e falei, chamei a minha equipe lá, eu tinha 3 meninas fantásticas. Falei, vocês estão de carro aí? Tamo. Ó, corre lá na padaria, compra 600 bombons. Hã? Falei, corre lá na padoca, compra um monte de saco de bombom. Como assim, Panda? Falei, não tá friozinho? Tá. Então, vai lá, compra um bombonzinho, um sonho de valsa para cada um. Aí a gente volta e sai dando um sonho de valsa na mão de cada um. E a pessoa pergunta, ué, o que é isso? Fala, tá frio, a gente quer que você se esquente, que você curta um pouquinho essa tarde fria com chocolatinho. E elas eram super vibradoras, estavam sempre na mesma vibe, né? Puta, Panda, que legal, vamos nessa! Foram para lá, voltaram meia hora depois e saíram... Acabaram o estoque da padaria, o cara nunca vendeu tanto bombom na vida. Nunca. E foi muito legal, porque assim, todo mundo começou a falar, esse pessoal do departamento de cultura. Meu, sabe, essas coisas. Quanto custa dar um bombom para, ok, 600 pessoas que trabalhavam lá na sede, né? Mas, enfim, a gente tinha muito. Eu tinha grande amor por fazer essas coisas para o Azul. Então foi um período muito bacana, né? Mas como tudo na vida, né? Uma hora vai, uma hora vem. Foram quantos anos total no Azul? 7. 7. É. E você pegou, e você assim, você também ainda estava obviamente pegou a fusão com a Trip, né? Sim. Você tem um dedinho da Trip lá também, da marca, de tudo que eu sei que tem. Tem, mas essa história eu não gosto de contar ela muito, porque ela é meio chata. Assim. Não para mim, mas chata porque pegaram... Enfim. Só para falar, não sei se vocês repararam que os quadradinhos da antiga cauda da Trip são quadradinhos também no mapa da Azul, então quem é esperto se liga. Mas eu tenho uma recordação muito boa da fusão da Trip, porque, primeiro, eu sabia que todo o pessoal de operações da Trip, ou a maior parte, tinha vindo da Transbrasil. Então eram pessoas que eu conhecia, né? E o DVG, enfim, várias pessoas lá, comandantes, o diretor de operações e tal. E eu já conheci o Zé Mário e conheci o Renan Kipp, que já tinham meio que me paquerado, inclusive nessa época que a gente quase fez a pintura dos quadradinhos lá da Trip, que eles me chamaram, fiz os desenhos, ok? Mas eu adoro o Zé Mário, adoro o Renan, mas mesmo assim, tanto que eu continuo trabalhando para o Renan Kiep lá na aviação Águia Branca, tal. A gente inclusive é amigo, assim, então eu adoro ele, um príncipe, um cavaleiro. O Zé Mário também, queridão, tremendo do empresário, tal. Mas aí, quando teve a fusão, o David chegou para mim e falou, Panda, você tem que ir lá para o Campinas, você vai cuidar, tem que cuidar de integrar 2 culturas, Panda, muito diferente. Vamos colocar a cultura da Azul no Trip, vamos fazer a Trip virar azul. Falei, David, não. Oh, não, temos que fazer. Nossa cultura é muito bom, cultura, Panda. A Trip tem que usar a nossa cultura, muito bom a nossa cultura, a Trip tem que usar. Falei, não é assim, David. Quando você pega uma cultura e põe para morar com outra cultura, não existe uma vencedora e uma perdedora, existe uma nova cultura, que é a fusão dessas duas, com características boas e ruins, mas é que nem você colocar café e leite numa xícara e falar, vamos colocar café com leite, mas a partir de agora vai ser só café. Fala, não. Na hora que o pessoal da Trip encontra com o pessoal da Azul, está se criando uma nova cultura. Exatamente. A Trip vai influenciar a Azul vai influenciar a Trip, e com o tempo vai nascer uma nova cultura. Não, Panda, não quero saber de nada disso. Nós vamos colocar nossa cultura, Panda. Não vou negociar isso com você. Nossa cultura é muito bom, nós temos que pôr cultura muito bom do Azul no Trip. Falei, não, David, desculpa. Assim, eu estou discordando de você agora. Nós vamos fazer uma cultura que é nova e que vai ter coisas da Azul e coisas da Trip. Então, no começo foi bem difícil. No começo, como qualquer fusão, não tem fusão fácil. Algumas são horríveis, mas se a gente tiver um pouco de humildade e usar mais a orelha do que a boca, a gente vai avançando. E aí, teve um jantar de celebração de 1 ano da fusão. Eu estava lá junto com os outros colegas, diretores, vice-presidentes da Azul.
E aí o David tomou a palavra e falou, bom, vamos agora dar prêmios para as pessoas aqui que colaboraram muito para essa fusão dar certo, porque o primeiro ano foi difícil, né? Tinha 2 diretores de marketing, um sai, 2 diretores de operação, um sai, 2 diretores financeiros, um sai. É um ambiente muito, muito difícil, né? Sobretudo a nível gerencial, assim. E também a nível operacional, os pilotos, as culturas, nunca é fácil. Sim. Mas teve esse jantar, e aí no jantar eu estou lá sentado, o David pega a palavra e fala, estou muito feliz, estamos fazendo um ano do nosso casamento. As coisas nem sempre foram fáceis, mas eu quero dizer uma coisa aqui. Nós estamos hoje muito bem, grande companhia, grande cultura, e eu gostaria de agradecer uma pessoa que fez toda a diferença nesse processo. E eu lá, porque estava de pé, estava sentado na mesa, assim, junto com mais 20, 30 pessoas na mesa, e falou, eu quero agradecer muito a Panda. Panda ser muito importante na fusão das 2 companhias, porque Panda foi a primeira pessoa que falou, tem que escutar o Trip, tem que ouvir o que o Trip tem para falar, temos que fazer tudo juntos, o Trip e o Azul. E eu falei, não, Panda, tem que fazer tudo como o Azul. Panda falou, não, David, vai juntar tudo, vai fazer tudo misturado, vai nascer nova cultura, e vai ser cultura Azul Trip. E isso é o que importa. Não importa se é Azul ou se é Trip, é a nossa nova cultura. É muito bom essa nova cultura. E quem falou isso primeiro e quem cuidou disso muito bem, cuidou com muita atenção, muito carinho, foi Panda. Então, Panda, muito obrigado. E aí, como sempre acontece quando você é elogiado pelo rei, né? Isso, claro, que faz com que você se sinta muito bem e no dia seguinte os teus inimigos... Lá vem as pedradas, se prepara para as pedradas depois. Acabar com o Panda, vamos arrancar o Panda, vamos destroçar o Panda. E tinha, né? Sempre teve muito inimigo lá dentro. E eu sou um bicho que não briga. Eu não entro em briga. Sobretudo em briga no mercado corporativo, eu acho muito micho, assim. Porque acho que a grande briga que a gente tem que ter é com o concorrente que está fora, né? E não internamente, né? Essas brigas fraticidas são desastrosas para as empresas, né? Mas eu sabia disso e é por isso que, no final das contas, eu cacei, enfim, apanhei demais lá, sobretudo de uma pessoa que bateu em mim o tempo inteirinho sem me dar nenhum descanso. Eu infartei, coloquei 2 stents e aí, quando eu saí da mesa de operação, olhei para minha mulher e falei, não vale mais a pena, né? Falou, não, você literalmente está se matando. Eu falei, eu sei. Tá bom, então vamos embora. A gente já tinha um apartamento aqui em Miami, meu pai tinha morrido, e eu falei, quer saber? Vou falar uma coisa que é arrogante, assim, eu pareço ser arrogante, mas é verdade. A minha história com a aviação era bem antes da Azul. E ela continuou depois da Azul. Não era eu que precisava da Azul, era a Azul que precisava de mim. Eu falei, e sempre falo, né? Assim, você tem que ser bem tratado. Sobretudo quando você, como eu, né, dedicou tanta energia, tanto amor, tanto cuidado, tanto carinho para construir a empresa. Eu queria que a empresa reconhecesse isso e na hora que ela tinha que reconhecer, não reconheceu. Então eu falei, quer saber? Aí fui lá falar com o David. Ele falou, você vai sair? Compartilha desse seu sentimento. Você vai sair? Falei, vou, David. Ele sabia por que eu ia sair, né? E aí falou, bom, você quer saber? Você já fazer tudo o que precisava fazer no Azul. Você gosta de Portugal? Eu falei, adoro. Eu vou comprar o TAP. Como é que é? Eu vou comprar o TAP. Vou comprar o TAP. Vamos para Portugal, você vai me ajudar. Vamos fazer o que você fez no Azul, vamos fazer no TAP. Eu falei, fechado, vamos embora. Sério? Você vai morar onde? Falei, em Miami. Você pega voo do Miami e vai para Lisboa. Você gosta de bacalhau? Falei, eu gosto. Bacalhau eu não gosto muito, mas gosto muito da comida portuguesa. Então você vem toda semana, passa a semana trabalhando no Lisboa e passa o fim de semana, no seu caso, em Miami. Falei, tá bom, ok. E, de fato, aí eu saí da Azul. Aí a Azul fez o que eles chamam, né? Eles chamam de Golden Parachute, né? Então eles te dão um paraquedas dourado. Eles me pagaram para eu não ir para a concorrência, né? Então, pagaram uma grana importante, assim, para eu não poder ir para Gol, para TAM ou para outras companhias.
Aí eu também comecei já a estudar a possibilidade de virar consultor, tal, e aí eu fui para a TAP e comecei a cuidar e trabalhar com outras companhias, que é o que eu faço até hoje, né? Não só a TAP, mas outras empresas de aviação ou não. Eu tenho essa empresa de consultoria, que chama Betting Consulting, e tenho clientes, como eu falei, algumas companhias aéreas, algumas empresas de aviação. Além disso, eu escrevi livros, né? Quer falar? Fala dos seus livros. Quantos livros você já tem? Fala um pouco dos seus livros. 15. 15. 15? Deixa eu pegar aqui, peraí. Chegou hoje, aguenta aí. Pega aí. Cara, eu já ouvi a história do Panda algumas vezes e toda vez que a gente ouve a história dele, a gente ouve uma coisa nova, ouve um detalhe que não tinha ouvido da outra vez. Cara, fala sério, olha aí. Ó, esse aqui é o livro número 15. Caraca. Chegou hoje aqui. Que legal, cara. Ele estava pronto, mas eu não tinha visto ele ainda. Opa, em primeira mão estamos lançando aqui então, hein? Exatamente. Ele é um livro só mostrando e contando como é voar em 115 companhias aéreas do mundo. Ó. Caraca, faço questão de comprar um desses, faço questão. Então é um livro para quem gosta de serviço de bordo. Então, ó, em cada página, né, eu tiro fotografias e eu conto como foi o voo, o que teve de especial, né? E eu tentei não repetir as companhias. Vietnã, Royal Brunei, Garuda, Asiana, Rouge, até avião militar tem. Vou no AB-17 e eu contei a história. Ó, empresa que fechou, a Air Italy. Pô. Isso é história. Aqui são 115 companhias aéreas. Onde você encontra esse livro? Você encontra lá na Betting Books, que é a minha livraria virtual. Vai lá depois, galera. Vai lá depois e olha lá a livraria Betting Books. Bettingbooks.com.br. O novo canal aí também, né? Do Panda Aviation. No Panda Aviation não tem como comprar, mas tá aqui o meu canalzinho aqui no YouTube. Ó. Que legal. Cara, você respira a aviação, você vai morrer de novo, mas dessa vez não vai ser queda de avião, pelo amor de Deus, né? Sabe uma coisa que ficou aqui, né? Que ficou pensando aqui? Você falou que lá na frente, em algum momento, tinha a ver com o Mar Fontana de novo. Esse pedacinho aí pra gente ir. Essa é uma história, mas essa é incrível, essa é muito incrível mesmo. É assim, eu fui criado como católico apostólico romano, porque meus pais eram muito religiosos. E muito católicos, assim. E aí, eu conheci muito de perto a família do Omar Fontana, porque foram décadas trabalhando com ele, né? E a esposa do comandante Omar Fontana, dona Denilda Pereira Fontana, ela está viva, graças a Deus, porque é uma mulher maravilhosa. Ela é muito espírita e, além disso, ela tem poderes mediúnicos, assim, ela é uma pessoa realmente muito iluminada. E no tempo que eu tive na Transbrasil, todo mundo notava esse tratamento que era um tratamento diferenciado do comandante Omar Fontana para comigo. O que fez eu ser uma pessoa detestada na Transbrasil, invejada, os diretores mais velhos falavam, pô, quem esse cara pensa que é? Chega aqui agora e já senta na janelinha e tal. E o Omar não estava nem aí para esses comentários, mas me machucavam, me atrapalhavam, né? Teve muita casca de banana. O Omar Fontana falava, Gianfranco, o teu problema aqui são as cascas de banana que o pessoal vai colocar no seu caminho, vão fazer o possível para você escorregar, tem que tomar cuidado com isso, fique esperto. Ele sabia que era assim. Mas ele realmente me tratava de uma maneira muito especial. Ele teve 4 filhas biológicas e nenhum filho. E o comandante Omar era de uma geração em que mulher não é executiva e mulher não trabalha em aviação. Então ele realmente não criou muito espaço para as filhas trabalharem na Transbrasil, mas a despeito disso, 3 delas foram trabalhar na Transbrasil, uma delas com bastante sucesso, tal, enfim. Então as filhas colaboraram, mas nunca chegaram a níveis de vice-presidência. E de qualquer maneira, eu sentia que tinha um ciúminho das filhas na relação que eu tinha com o comandante Omar. E depois que ele faleceu, eu escrevi um livro sobre a história da Transbrasil, que também está à venda lá. No Lodinha, né? Na Betting Books. Sim. E para escrever esse livro, eu fui entrevistar a dona Denilda, na casa dela, no apartamento dela, na rua Pará, aí em São Paulo. E aí cheguei lá
E no final da entrevista eu abri o coração, até porque ela é uma mulher maravilhosa. Eu falei, dona Denilda, agora eu quero fazer uma pergunta para a senhora mesmo. Esses anos todos eu senti que tinha um ciúminho, né, das meninas, da senhora, em relação à maneira muito especial como o comandante Omar cuidava de mim, me tratava, tal. A senhora não ficava com ciúme? Né? Já sabendo que a resposta é sim, né, ficava. Sim. E ela me respondeu com o coração, e a resposta dela foi uma das coisas mais extraordinárias que eu ouvi na vida. Ela falou o seguinte: olha, Gianfranco, no começo eu tinha ciúme, sim. Mas aí eu usei a minha religião, né, o espiritismo, para tentar descobrir da onde que você e o Omar tinham essa conexão tão forte. Falei, é mesmo? É. E eu descobri. Falei, é mesmo, dona Denilda? É. Eu sei que talvez você não acredite nisso. Você é católico, né, Gianfranco? Você não é espírita, né? Falei, não, dona Denilda. Mas depois que meu pai morreu, e aconteceram coisas extraordinárias, depois que ele morreu, eu passei a ficar muito mais humilde e entender que existe uma outra dimensão. Porque meu pai veio dessa dimensão, me mandou alguns sinais, nos 3 dias sucessivos à morte dele. E a partir desses sinais que ele mandou, eu passei a entender que existem outras dimensões, tá? Porque somente de outra dimensão poderia ter vindo as coisas que aconteceram nos 3 dias depois da morte do meu pai. Falei, então tá bom, então eu vou te falar, porque acho que agora você está mais aberto para ouvir. Existe uma razão para o doutor Omar, falou, existe uma razão para o Omar te tratar da maneira como te tratou a vida inteira. Falei, qual seria? Gianfranco, você foi pai dele. Falei, como é que é? Ele foi meu pai? Falou, não. Você, Gianfranco, foi pai do Omar. Em outras vidas. Você foi pai dele. Então, a vida inteira, desde que ele te conheceu, ele te tratou tão bem como um filho trata um pai. Você nunca reparou que tudo que ele fazia, ele ia perguntar a sua opinião? Falei, sim. Era o filho querendo a aprovação do pai. Eu levei muitos anos sem entender isso. As reuniões, as viagens, tudo que foi acontecendo, você era o conselheiro dele. Era uma coisa excepcional, era totalmente fora da curva. Então, assim, chegou um momento que a gente viajava junto, e eu vou contar, essa é uma intimidade, mas ele não fechava mais a porta quando ele ia no banheiro. Eu falava, comandante, dá licença, Gianfranco, eu preciso ir no banheiro. Eu falei, então, dá licença, eu vou até meu quarto, o senhor fique aí, porque vamos continuar essa conversa. Eu falava, tá bom, ficar sentado na cama, ele entrava no banheiro, quarto de hotel, a gente passou 10 mil noites juntos em viagens aí, nesses anos todos. Ele não queria que eu saísse nem quando ele ia no banheiro. Ele ficava lá no banheiro, eu ficava sentado na cama e ele conversando. Viu, Gianfranco? O senhor está sabendo aí desse novo modelo do 777 da Boeing? Estou sabendo, comandante. Então, é espetacular. O senhor não quer que eu volte daqui 5 minutos? O senhor fica aí. Falei, não, tá bom, tá tudo bem. Então, eu tenho, assim... Então, talvez, né, essa relação se explique esse laço, né? Eu tenho um amor por ele, eu tenho uma saudade dele. Eu penso nele todos os dias até hoje. Ele morreu em 2001. Eu penso nele todos os dias. E penso com uma saudade, assim, hoje já gostosa, assim, mas doída, assim. Eu sinto muita falta dele. Tanto falta dele quanto do meu pai, assim, que é outra morte muito sentida, assim. Eu amava loucamente meu pai, mas loucamente. Então, assim, quando meu pai morreu, eu fiquei desesperado, porque até meu pai morrer, eu era completo, assim, eu fui criado como católico, mas eu quando cresci, virei um agnóstico praticante, assim, não acreditava em Deus, não acreditava em religião, não acreditava no espírito, não acreditava em absolutamente nada. E meu pai, que era muito católico, muito crédulo, e meu pai foi criado por um padre, né? Padre Donizete, um padre famoso.
Ele era um cara muito tranquilo, né? Muito sensato, assim. Ele ouvia as minhas diatribes, as minhas queixas contra a religião. Os padres, a Igreja Católica, a Inquisição, as torturas. Ele ouvia e falava, calma, um dia você vai voltar. Só falava isso. E aí, no dia, 2 dias depois da morte dele, eu estou deitado na cama de casa com a minha esposa, chorando muito, mas chorando, 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 chorando. E aí eu comecei a chorar tanto que eu fui perdendo fôlego. Não conseguia mais respirar, levantei, lavei o rosto, e na hora que eu estou voltando para a cama, eu vejo as luzes, eu percebo as luzes da nossa casa acendendo. 11 da noite. E só estávamos eu e minha esposa na cama e meus 2 filhos pequenos nos quartos dele. Eu olhei para aquilo e falei, ué. Saí do quarto, olhei, o meu escritório ficava meio andar para cima. Minha casa tinha meios andares. E eu olhei para o meu escritório, todas as luzes acesas. E o meu escritório tinha 6 sistemas de luzes diferentes. Um para o sofá, um para a estante, outro para a mesa, outro para a recepção, outro para a varanda. Tá. Eu olhei para aquilo, fui lá no interruptor e puf, apertei o botão para apagar. O que aconteceu? Acendeu. Continuou aceso. Ou seja, os 6 interruptores estavam na posição apagado, com as luzes acesas. Eu tive que apertar 2 vezes cada um deles até apagar as luzes. Voei para a cama, deitei na cama tremendo. E aí minha mulher olhou e falou assim, que foi? Falei, as luzes do escritório estavam todas acesas. Aí ela me deu um abraço assim e falou, calma, é teu pai. No dia seguinte, muito impressionado com essa história, atravessei o jardim, porque você não sabe disso, mas eu morava numa casa, nós compramos um terreno, construímos 2 casas. A casa em que eu morava com a minha mulher e meus filhos, e a casa que meu pai morava com a minha mãe. E tinha só um gramadinho entre as duas. No dia seguinte, corri para a casa da minha mãe e contei a história para ela. Ela começou a chorar. Ela falou, sabe por que as luzes do escritório se acenderam? Falei, não, mãe, por quê? Então, vou te fazer uma pergunta. Não é que toda vez, toda noite, quando você chegava em casa, a última coisa que você fazia era ir para o seu escritório, ficar um pouquinho na internet, acendia as luzes, ficava lá, lendo um pouquinho, escrevendo? É. Então, sabe o que teu pai fez nesses anos todos que a gente morou juntos? Falei, não, o que ele fez? Ele ficava disfarçando, mas ele ficava meio que esperando todas as noites até ele ver a luz do seu escritório acender. Então ele ficava meio que de olho, ele ia lá no banheiro, dava uma olhada por cima. Você chegou em casa. E aí várias vezes ele voltava para a cama e falava, mulher, a luz acendeu, já podemos dormir. Olha isso. E eu nunca soube disso. Eu soube só exatamente nesse dia. E aí, e tem mais 2 histórias, senão essa live vai virar uma coisa muito longa. Mas nos 2, 3 dias seguintes, ele deu mais 2 ou 3 sinais da presença dele numa outra dimensão. E no terceiro sinal, eu olhei para cima e falei, olha aqui, pode parar. Já entendi. Muito obrigado. Porque um agnóstico, um ateu que perde um pai, uma pessoa querida, está completamente destroçado, porque você fala, nunca mais vou ver meu pai. Eu nunca mais vou sentir o cheiro do cabelo dele. Eu nunca mais, que eu tinha uma mania de ficar puxando a orelha dele assim. Eu nunca mais vou tomar um vinho com ele. Eu nunca mais vou ouvir a voz dele. Eu nunca mais vou sentir o cheiro dele. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. E eu vou viver o quê? Mais 30, 40 anos? 30, 40 anos de uma saudade horrorosa que eu vou ter dessa pessoa. E pior, eu acho que eu nunca mais vou ver ele. E em 3 dias, ele me fez entender que existe... Respira. Que existe uma outra dimensão e que a gente
está de passagem. A gente está cumprindo uma etapa. E foi muito legal, porque ele fez isso do jeito dele. Clicou aí, né? Virou a chavinha. E a partir daí eu passei a viver uma outra vida, porque eu falei, então tá, então eu não preciso correr tanto atrás de tantas coisas, nem tudo tem que dar certo aqui, eu não preciso acumular porque eu tenho que ser feliz aqui, porque não tem nada me esperando do outro lado. Não, Panda, vai com calma. Tem coisas do outro lado, tem coisas mais importantes do que simplesmente ter, né? E sim saber e ensinar e dividir. Isso. Então, foi na verdade, um lembrete de que acho que toda pessoa inteligente tem que entender, né? Que quanto mais ela conhece um assunto, mais ela percebe o quanto lhe falta conhecer, né? Então, eu acho que a cultura e o conhecimento te fazem sempre mais, deveriam te fazer sempre mais humildes, né? Porque quanto mais eu entendo de aviação, mais eu me dou conta do quanto eu não sei sobre aviação. Então, nossa, eu não sei disso, não sei disso, não sei disso, eu preciso aprender mais aquilo, tem esse avião, tem essa... Enfim. Então, eu não sou um cara perfeito, longe disso, eu tenho defeitos pavorosos, assim, defeitos muito importantes, assim, inclusive defeitos de caráter e tal. Mas eu tenho me esforçado em ser um cara que aprende com os erros, assim. E isso foi muito, muito em função das circunstâncias em volta da morte dele e desse gesto, desse último gesto generoso dele, de ter vindo do lado de lá e falar, filhão, baixa a bola aí porque a gente vai se ver. E tem uma música que eu amo, que é uma música de um cantor, compositor norte-americano chamado Michael Franks. Fica a dica. E o Michael Franks, que é um cantor, compositor, ele era um cara de incrível sensibilidade, é um cara de incrível sensibilidade musical, ele era louco pelo Tom Jobim. E quando o Tom Jobim morreu, ele compôs uma música muito bonita chamada The Abandoned Garden, o Jardim Abandonado, em que ele narra como tinha ficado a casa do Tom Jobim, que tinha um belo jardim, né, tropical, e que o jardim ficaria abandonado depois que o Jobim partiu. Eu fico assim porque eu também adoro o Tom Jobim. E aí tem uma frase dessa música que eu acho excepcional. Ele fala assim... bom, não vai dar para falar. Ouçam a música, chama The Abandoned Garden. Mas o resumo dessa frase é que ele diz o seguinte: na autoestrada do tempo, será que a gente volta a se encontrar? Né? E eu achei esse... É que eu não consigo falar, porque eu não consigo... Não dá para falar a letra, porque eu estou aqui quase arremetendo já. Aliás, deixa arremeter, porque senão eu vou... Respira fundo, vamos lá. Bola para frente. Não dá para falar mais. Cara, planos para o seu futuro, continuar batendo aí e chegar nessa meta dos 80 países para completar isso tudo, escrever mais livros. Escrever mais livros. Um pouquinho. Escrever mais livros. Comecei a escrever o próximo, que é o livro sobre o Electra, da Ponte Aérea. Viajar não está nos planos porque está todo mundo groundeado, aí ninguém consegue viajar agora, mas assim que levantarem essas sanções, né, essas dificuldades para viajar, eu gostaria de viajar. As companhias com as quais eu trabalhava são quase todas companhias aéreas, né, então os meus contratos estão suspensos por enquanto, então a minha situação econômica, que era confortável, passa por se ajustar, passa por um momento de muita tensão, cortando tudo que não for supérfluo. Então eu não vou voar mais por diletantismo e vou fazer, quando eu entregar o livro do Electra, que é alguma coisa que eu espero fazer. Inclusive, uma das pessoas que está nos assistindo é a minha super querida amiga produtora Luísa Vasconcelos, meu anjo da guarda, ela que produz todos os meus livros, tremenda profissional. Ela que
Ela que cuida da produção aqui de livros como esse. Que A legal. super Heloísa, está aí nos assistindo. Assim que eu terminar o próximo livro, que é sobre o Electra, eu já vou entrar no livro do... Olha ela aí, ó, Heloísa Vasconcelos. Eu já vou entrar no próximo livro, que esse eu estou fazendo... vai demorar, mas está saindo num capricho, que é um livro sobre a VASP. Legal também, E a legal. VASP é uma paixão também. E, O que você está deixando, cara, para o Brasil, para a humanidade, é a história, cara. Você está exatamente registrando a história. Eu acho que por muitas e muitas gerações as pessoas vão agradecer você. A gente tem que ser muito grato, porque sua história é inspiradora. Você é um cara fantástico, eu te conheci pessoalmente. E quantas e quantas vezes as pessoas ouvem a sua história. E é de gente assim que a gente precisa. Gente humana, gente sincera, gente que chora, gente que ri. Gente que fica bravo, gente que fica puto, gente que trabalha. Que bacana. Cara, olha, que bacana. Alexandra Caprioli. Poxa Olha vida, aí, que que legal, que legal. querida. Cara, nós chegamos a bater 350 pessoas aqui, cara. Que legal. Você é o cara. E aí, sempre eu peço pra galera, quando tá no finalzinho aqui, falar, né? Uma das coisas que com certeza alavancou muito você, no começo lá de pequenininho, foi o inglês, foi o idioma. E o quanto isso abre os horizontes para as pessoas. A gente tem aí o meu parceiraço, tá aqui também, o English to Fly, tá junto. Mas uma mensagem que você quer deixar para essa galera de continuar acreditando nos sonhos, continuar acreditando que é possível fazer as coisas com caráter, com honestidade, com muito trabalho. Olha, assim, tem coisas importantes que você falou. A primeira é que o inglês é a língua franca, é uma língua internacional e você tem que falar inglês para trabalhar em aviação. Na verdade, você tem que falar inglês porque toda vez que você se transforma num ser humano poliglota, fala mais do que uma língua, você está adquirindo um conhecimento que pode ser decisivo nas empresas, no mercado de trabalho, ou simplesmente para você adquirir cultura. Então, você poder ler um livro em outra língua, você poder assistir um filme em outra língua, você poder ver uma palestra em outra língua, te abre oportunidades excepcionais. Eu aprendi inglês muito rápido, muito cedo. Com 18 anos eu já falava um inglês razoável. E isso foi muito importante na minha carreira. Quando eu era publicitário, naquela época, nos anos 80, não era todo mundo que falava inglês direitinho. Então, muitas vezes nas agências que eu trabalhava, o pessoal chegava e falava: Ih, tem que fazer uma reunião em Nova York. Puta, temos que mandar alguém. Quem que manda? Ah, o Panda fala inglês. Panda, vai lá para Nova York e faz uma reunião para a gente. Faço, claro. Então, eu muitas vezes entrei em projetos que nem eram meus ou tive oportunidades que, a rigor, talvez nem fossem minhas, porque eu falava inglês. Olha que legal. E hoje, porque minha mulher nasceu em Israel, então ela fala hebraico. Ela foi criada no Uruguai, então ela fala espanhol. E como a gente mora aqui em Miami, todo mundo aqui fala espanhol, eu acabei falando 3 línguas e meia. Eu ainda me defendo um pouquinho no italiano, né? Então eu falo espanhol, inglês, português, italiano, leio francês sem problema nenhum e falo cardápio em alemão. Não sou que nem meu avô que falava 8 idiomas, mas eu lamento muito, porque eu gostaria de ter tempo de aprender o alemão e o francês, que são 2 línguas que eu tenho realmente muita vontade de aprender. O hebraico não, que é muito complicado, né? Muito complicado. Meus filhos falam hebraico, então já tá bom. Olha aí, que legal. Deixando uma história também. Mas, assim, a grande lição, o grande recado que eu queria deixar é o seguinte, que nada substitui o conhecimento. Nada substitui a cultura e o conhecimento. Je parle un petit peu. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que a gente devia entender, sobretudo as novas gerações, que é muito legal a gente estar nessa blogosfera, que a gente passar uma boa parte do tempo nas telinhas, né? Mas que se eu pudesse dar um conselho para os jovens leiam livros. Livros vão te dar um nível de relação com a cultura completamente diferente dessa coisa mastigada que são as redes sociais, e sobretudo o YouTube, etc, etc. Porque no livro existe um componente que a rede social remove de você. A rede social, os canais eletrônicos, YouTube, etc, etc. Ah, Panda, você não tem um canal do YouTube, você não está promovendo? Não, legal, tá? Mas o livro tem um componente que o YouTube remove de você, que é o poder da imaginação.
Quando Exato. você lê um livro, você começa a imaginar. Né? Tem uma cena de rua em Budapeste. Você fala, puxa, como é que será que é Budapeste? Como é que será que é a calçada? Essa pessoa que está atravessando a rua, será que ela é alta, baixa, magra? Ela está mesmo com medo? Será que o cabelo dela é liso, comprido, escorrido? Será que ela vai conseguir chegar do outro lado? Você vai construindo, você vai fazendo, você vai Expandindo, expandindo. reescrevendo a história à medida que você vai lendo. Exatamente. Então, isso é fundamental e eu lamento muito, porque eu escrevi 15 livros e meus filhos, que gostam de aviação, leram 1,5 dos meus 15. E eu falo, pô, pessoal, vocês podiam pelo menos ler os livros do pai. Eles falam, ah, não, pai, pô, não dá. Não. E eu fico doído, assim, porque assim, você fala assim, Panda, se você não tivesse que correr atrás do dinheiro, o que você mais gostaria de fazer na vida? Eu gostaria de escrever livros. Eu só faria isso. Eu só escreveria livros. Não dá para viver disso, infelizmente, ainda, né? Sim, sim. Mas eu tenho um sonho, por exemplo, de escrever a história da TAM, da Latam, da Gol, da Real, da Panera, da Panam, da Lufthansa, da Então, JAL, da trate de TAP. cuidar da sua saúde e ficar por mais muitos anos aqui para escrever tudo isso, hein? Vamos ver, vamos ver. Eu estou cuidando, minha mulher está cuidando de mim. Assim, se eu pudesse, eu pelo menos faria mais 30 livros. Eu estou conseguindo fazer um livro e meio por ano. São 40 anos. Com 56, eu não vou ficar aqui até os 96, não vai dar. Ah, não sabe. Sim. Mas se eu ficar até os 70, tá bom. Então eu preciso escolher quais vão ser os próximos livros. Dá para fazer mais uns 10, 15, vai. Anda Então, bala. vou escrever um livro. Pessoal sugerindo para eu escrever um livro sobre o Corinthians. Legal, porque nessa crise está faltando papel higiênico. Então eu escrevo um livro sobre o Corinthians e já vou usando o livro. O palmeirense tomou, né? Eu já pego o livro e já vou usando o livro do Corinthians para... Olha, a Renata Lorenzini, a Renata, puta, tremenda profissional, trabalha na Azul, é gerente de produto. Ela que cuida do produto da Azul. Que bacana. Que legal. Beijo para Renata. Olha, pessoas muito queridas assistindo aí. Panda, muita gente entrou aqui, muita gente que te admira, que te conhece. Alguns que nem talvez ainda te conheci, vai te conhecer também, não sei como, mas está conhecendo aqui. Você fazer parte do nosso Instituto Melhorando Pessoas. Eu também estou nessa jornada há 12 anos, com 24 anos de aviação, ajudando as pessoas, incentivando as pessoas a ler, a estudar, arrancando o melhor delas, ensinando elas a contar a história delas. E ter a sua história aqui eternizada no meu canal é uma honra, cara. Eu sou muito grato por você ter colocado à sua disposição o seu tempo. Não, Stott, a gente se conheceu lá naquele nosso almoço em Uberlândia, através do professor Rafael. Foi um encontro breve, mas foi muito legal te conhecer, foi muito legal ver o que você faz, a importância que você tem para a formação de talento nessa indústria que precisa brutalmente de talento, né? Que precisa realmente muito e vai consumir muito talento, tão logo a gente consiga superar essa incrível crise que a gente está vivenciando, né? Mas o trabalho que você faz é muito importante, porque sempre que a gente investe em pessoas, a gente somente investe, a gente não gasta nada. A gente coloca a nossa energia, nosso conhecimento, nosso saber e sempre vai tirar mais do que pôs, né? E isso é investir. Então, você está de parabéns, Scott, porque a tua contribuição para a aviação ela é maiúscula, ela é muito importante. O trabalho que você faz é um trabalho que dignifica demais a profissão. Você pega as pessoas e transforma as pessoas em profissionais muito melhores do que eram antes de entrar e trabalhar contigo. Então, meus parabéns. Obrigado. Vindo de você é muito, muito, muito gratificante mesmo. Vou dormir muito diferente essa noite. Mensagem final para a gente fechar essa live e passar a régua. Mensagem final. O Palmeiras tem Mundial. O primeiro Mundial Interclubes é do Palmeiras. Adorei. A FIFA não reconhecer não vale absolutamente nada, porque ele é um órgão corrupto que vende, enfim. E tem um time aí que fica... Um time que fica lá na marginal, né? E disse que era campeão mundial antes de ser campeão da América do Sul. Também acho algo bastante curioso. Não, mas deixando de lado isso. Eu sempre brinco com o Corinthians, mas o Corinthians é tão importante para o Palmeiras quanto o Palmeiras é para o Corinthians. É como o Senna e o Alain Prost. Um nasceu para competir com o outro. O Palmeiras ficou maior pela existência do Corinthians.
o Corinthians fica maior pela existência do Palmeiras. Que é uma coisa muito importante. A minha bronca nunca foi com o Corinthians, sempre foi com o São Paulo. Eu não gosto do São Paulo. O Corinthians, eu vou dizer que eu tenho alguma simpatia pelo Corinthians, pequena, mas tenho. E tenho um monte de amigos, meus padrinhos são corintianos, enfim, eu não tenho nada contra o Corinthians. Eu só gosto de gozar do Corinthians, assim. Mas agora vamos falar sério. O que eu acho mais importante deixar como recado é que nada e nunca vai substituir o conhecimento. Então, o recado que eu deixo para os teus alunos, para quem trabalha contigo, é assim, larga um pouquinho esse celular e vai ler um livro. Assim, larga um pouquinho o livro e vai ler uma revista. Larga a revista e vai ler um jornal. Porque a gente, assim, se eu tive algum sucesso profissional, eu devo esse sucesso à quantidade de informações que eu adquiri. E ninguém me deu isso, nenhum educandário, nenhuma faculdade, nenhuma escola. Tudo foi fruto de eu ir atrás, de eu ler, e eu continuo tentando ler tudo que está ao meu alcance. Então, larga um pouquinho esse celular, deixa um pouquinho as mídias eletrônicas e se dê o privilégio de ler mais. E pode ser qualquer coisa. Pode ser a revista Caras. Não dá para menosprezar. Na revista Caras você vai ter um tipo de informação que é diferente de ler a revista Exame, ou o Times, ou qualquer outra publicação brasileira. Tem que ler. 15 segundos, tá fechando aqui, cara, de Tá bom. coração. Sou seu fã. Vou salvar essa live aqui. Vou botar no YouTube, vou te mandar o link no Dropbox para você colocar no seu canal também, se você quiser. Eu quero. Faz uma capinha bacana lá, vou te mandar amanhã. Foi uma das melhores lives que eu participei. Maravilha, foi maravilha, cara. Contar a tua história desde o começo foi fantástico. Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau, Scott. Obrigado, viu? Vida pelos voos da história. Um grande abraço. Obrigado. Fica com Deus. Abraço. Obrigado a todo mundo que entrou aqui. 350 pessoas. Valeu. Muito obrigado.